Hoje nós vamos falar sobre uma questão que muitos colegas têm abordado, sobre a sequência de fios que eu uso no dia a dia da clínica. É sempre bom lembrar que nós temos vários tipos de fios e as indicações, né? Então, o fio de eleição que nós vamos usar no nosso dia a dia vai ser o nitinol, que é o night time, né? E a espessura vai ser de acordo com a necessidade do teu paciente. Então, quanto mais apinhado for ou o paciente, o caso do paciente, menor tem que ser a espessura do fio. Eu não posso chegar para você e dizer, não, vamos começar com 16 ou com 16 por 16, não. Vai depender do seu paciente, de cada caso. E a troca desse fio, que é outra dúvida que às vezes as pessoas perguntam, né? Inclusive o paciente, sempre que ele chega, ele vai perguntar, doutor, vai trocar o fio hoje? Então não significa que porque você não trocou o fio que o funcionamento do seu aparelho não está sendo correto. A troca do fio vai depender da evolução do caso. Como é que eu vou saber que o meu paciente já está no tempo de fazer a troca do fio? Quando eu instalo, coloco o fio no slot e ele entra passivo, ou seja, imagine ele entrou aqui sem forçar. Então esse fio não vai ter mais efeito. Se essa deflexão do fio for menor do que 2 milímetros, significa que está na hora de trocar o fio. Por isso que o que vai definir se eu troco ou não o fio é na hora que eu removo da boca do meu paciente e recoloco. Se existe grandes deflexões, tem que continuar com esse fio, até que haja uma melhora no alinhamento e no nivelamento do seu paciente. Terminada essa primeira fase, que nós chamamos de alinhamento e nivelamento, que é comum em qualquer procedimento, em qualquer técnica ou filosofia de ortodontia, nós vamos passar para uns fios mais duros, ou seja, o aço inoxidável, né? No passado nós precisávamos fazer muitas molas para dar essa flexibilidade, mas hoje, graças ao nitinol, né, essa liga maravilhosa, nós não temos grande necessidade de fazer as alças, porém eles têm as desvantagens dele. Então, para o inicial nós vamos estar trabalhando sempre com nitinol, que são fios leves e flexíveis, de grande maleabilidade. À medida que o caso vai evoluindo, eu preciso de dureza, porém eu preciso que essa superfície do fio seja lisa, polida. Nessa situação, o melhor fio vai ser o aço inoxidável. Por quê? Quando eu começo a fazer grandes movimentos, grandes forças, há uma tendência extrusiva dos dentes, como também há uma tendência de inclinar. O aço inoxidável, ele permite esse controle. Porque se no momento que eu coloco o elástico, há uma tendência de extruir esse dente e inclinar. O fio de aço inoxidável não vai permitir que isso aconteça. Se você coloca um nitinol, vai afundar a mordida e vai girar, porque ele não tem essa capacidade, ele não foi feito para suportar grandes forças. Ele é feito para alinhar e nivelar. Então, como é feito aqui a minha sequência? Eu começo com o fio 12, 14 e vou até o 16 nit. A partir do nitinol e do 16 eu não evoluo até o 20 como muitos profissionais. Eu já passo para o 16 por 16 de nitinol. O próximo fio eu já vou entrar com o 17 por 25. Vejam que a minha sequência de fios, com 6 fios eu já cheguei numa fase que nós chamamos de fase de trabalho, que é onde eu vou começar a trabalhar fazendo as retrações, que é a segunda fase da mecânica ortodôntica. Nos casos de correção de classe 2, 3, mordida aberta, mordida profunda, eu vou partir agora para esse tipo de mecânica, eu vou precisar de elástico. Qual é a outra grande diferença? O fio nitinol, ele não permite que você faça dobras. Você não vai conseguir dobrar, você não vai conseguir fazer alça, então isso é uma desvantagem. Porém, o aço, ele é biocompatível, é duro, então ele não é indicado para o alinhamento e nivelamento, porém ele permite fazer dobras, que seriam dobras necessárias às vezes no movimento. Imagine, eu preciso fazer um ômega. Ok? Então, no nitinol eu não vou conseguir fazer isso aqui. Imagine que eu preciso dar um torque, então eu preciso girar esse dente, preciso fazer um torque. Aqui eu vou conseguir, com aquele fio eu não consigo. Eu preciso criar uma curva de Spee, ou seja, uma curva reversa, preciso fazer esse movimento. Então aqui eu vou conseguir. Eu preciso dar torques nos segmentos anteriores, com o fio de aço eu consigo, com o nitinol não. Então notem que cada fio tem a sua sequência.
O fio que eu uso para finalização vai ser esse fio, porque ele consegue preencher o slot, porque esse slot é 18 por 30, com isso eu consigo fazer os meus movimentos adequados. Lembrando que esse fio, ele vem um padrão, que ele pode ser médio, standard ou grande. Eu vou adequar ao meu paciente, né, que nem sempre ele vai ser nesse tamanho. Então eu faço a diagramação do meu paciente e a partir da diagramação definida no modelo eu tenho que fazer esse fio se tornar coerente com a arcada do paciente. Isso chama-se diagramação. Então a partir do fio 16 por 16 de aço é obrigatório seguir a diagramação do paciente. Já com o fio nitinol eu não me preocupo com essa diagramação, mesmo que ele fique maior, veja que ele tem uma largura maior, ele não é capaz de produzir expansões significativas no arco do paciente. Então eu sempre compro o arco superior, porque se eu precisar colocar no inferior, eu pego meu tridente e faço essas pequenas marcações aqui. Com isso eu consigo diminuir a amplitude do arco. Já quando você veja que aqui ele já se tornou menor, tá? Então o tridente eu consigo fazer essa mudança de conformação do fio, mesmo no nitinol. Tá? E aí, por isso que eu uso sempre o arco superior, como sempre o superior, porque se eu precisar contornar para menos, fica mais fácil do que contornar abrindo, tá bom? Voltando aqui o nosso fio de aço, nós vamos ter que obedecer rigidamente essa diagramação, através da linha média, distância interômica, porque isso vai causar uma expansão ou contração do teu arco superior. Lembrando o seguinte, sempre que você trabalhar com disjunção ou expansão, quer seja com quadrilheiros ou com mulligan, eu tenho que fazer essa diagramação um pouquinho mais expandida para conservar a expansão que você conseguiu no arco.